Algo sério está acontecendo em Brasília e pouca gente está prestando atenção. Uma possível delação envolvendo o empresário Daniel Vorcaro entrou no radar político e jurídico, passou a ser tratada como um risco real para figuras de influências do poder. Assista comigo agora, esta matéria é urgente. Quem que vai rodar? Preste atenção. Eu já tinha adiantado há algum tempo atrás, quando surgiu a operação, a segunda fase da Operação Compliance Zero, que prendeu o Vorcaro e que está investigando pela Polícia Federal, que parece estar meio rompida, ou uma ala dela está meio rompida com a turminha do STF. E essa operação feita pela Polícia Federal, ela, quando chegou na sua segunda fase, no cunhado do Vorcaro, nós, aqui no canal, levantamos a bola. Vem uma delação premiada por aí. Estão cercando a família Vorcaro, estão cercando o clã do Vorcaro. E óbvio que pressionando daqui, pressionando dali, alguma hora vem uma delação premiada e uma proposta de delação. E é exatamente isso que agora se noticia. O que a defesa... Claro que a defesa do Daniel Vorcaro, não a mulher do Moraes, porque essa daí nunca aparece, embora tenha sido contratada, nunca aparece, é um contrato fantasma, não é? Ela é a advogada fantasma do Vorcaro, mas a defesa do Vorcaro vai negar a existência dessa proposta, é do jogo, mas desde a semana passada, desde que houve essa operação, depois dessa segunda fase, né, da Operação Compliance Zero, realizada numa quarta-feira, veio uma oferta de delação premiada para o ex-banqueiro. Entrou na roda a delação premiada do Daniel Vorcaro. Foi considerada a possibilidade e se Vorcaro falar o que sabe, o que viu e der os detalhes dos negócios que ele fez, por cima e por debaixo do pano e dos lados do pano, bom, não é meia república, como eu disse, que vem abaixo, vem a república inteira. Seria bombástico, só dentro do celular dele, que é o que mais se teme em Brasília nesse momento, só dentro do celular dele parece que de festinhas, sabe? Festinhas, com autoridades, inclusive, festinhas com autoridades sem as suas vestimentas, e um com outro, outro com um com ela com ele com ele, e assim por diante, entendeu? A coisa parece, isso se diz, né? Isso se diz. Não sei, não vi e nem quero ver, mas a coisa é feia, fora os negócios absurdos. Vamos nos lembrar que só no ano passado o Vorcaro gastou meio bilhão de reais só com contratos, com consultas jurídicas, e com isso contratou metade do Brasil, metade da advocacia, metade de autoridades públicas como conselheiros jurídicos e assim por diante, fora o contrato de 129 milhões feito com a esposa do Moraes. Então, se acontecer essa delação, vai derrubar a República inteira. Com certeza vai ser a queda de parte dos ministros que se veem aí envolvidos por parentes com o caso Vorcaro. É o caso do Moraes, é o caso do Toffoli, e sabe-se lá se não é o caso do fim, como eu disse, do coronelismo dentro do STF. O coronelismo que é feito, e nós sabemos, dentro do STF, a partir da cabeça do Gilmar e das canetas do Moraes, do Toffoli e de outros ministros mais. Quem sabe essa delação não é a vassourada que a gente precisa para limpar de uma vez por todas, se não o Brasil, pelo menos o Supremo Tribunal Federal. Reportagens apontam que a Polícia Federal intensificou investigações relacionadas ao caso Banco Master e, segundo análises de juristas e colunistas políticos, uma eventual colaboração premiada poderia revelar detalhes de contratos, relações institucionais e decisões que hoje levantam questionamentos públicos. O ponto que chama atenção é o desconforto institucional. Decisões judiciais recentes foram vistas por associações de delegados como fora do padrão habitual, gerando debates sobre procedimentos e autonomia investigativa. Verdade. E o que tem de fake news? Olha aqui o que o Deltan vai trazer. A Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal emitiu uma nota oficial sobre a conduta do Toffoli no caso do Banco Master. Olha aqui o que foi que disse a associação. E veja, a nota não saiu da Direção-Geral da Polícia Federal, que puxa o saco do STF, que é indicada pelo governo Lula, que tem uma relação ali institucional e jamais falaria a verdade, jamais ia colocar o dedo na ferida, como colocou a Associação dos Delegados, e você vai ver aqui, ó. Registra-se a existência. Associação falando sobre as decisões do Toffoli. Registra-se a existência de determinações judiciais relativas à lacração de objetos apreendidos, ou seja, lacre os objetos, leve para o Supremo, não permita que ninguém veja. Ainda, ao encaminhamento de materiais para outros órgãos, no caso, mande para o Ministério Público, onde eu consigo controlar mais, né? E ainda,
a escolha nominal dos peritos para a realização dos exames periciais. Providências essas que destoam dos protocolos institucionais da Polícia Federal. Ou seja, nada parecido já aconteceu, isso foge à regra, é algo totalmente esdrúxulo, inusual, e a questão que fica é por que isso está acontecendo. Segue a nota. Cumpre salientar, a título de exemplo, que nem mesmo no âmbito interno da Polícia Federal, a designação de peritos ocorre por escolha pessoal ou nominal da autoridade policial. Ou seja, se tem um pedido para ser realizada uma perícia lá dentro da Polícia Federal, o delegado não diz assim, quero que seja o perito fulano ou ciclano. Não, vai lá para o setor do perícia, o chefe do setor de perícia escolhe quem que está com vaga naquele momento, livre para trabalhar, que tem conhecimento, capacidade técnica mais apropriada, quem conhece o caso, e não você escolhe, eu quero que seja o fulano, o ciclano. Então vejam aqui a porrada que os delegados da Polícia Federal deram no ministro. Eles criticaram abertamente as decisões do ministro no caso Master, incluindo em especial a última decisão dele de escolher os peritos da Polícia Federal que vão analisar os celulares e os computadores que foram apreendidos. Esse tipo de decisão que o Toffoli deu não é comum e caiu como uma bomba na Polícia Federal. Olha aqui o que foi que a Polícia Federal disse sobre essa decisão nos bastidores, que saiu aqui nessa reportagem da Júlia Dualib no Globo. Nos bastidores, o movimento foi lido pela cúpula da polícia, agora a gente está falando de direção-geral, dos delegados que estão perto da direção-geral. Como que foi lida a decisão? Como um recado duro. Não quero a participação institucional de vocês. Ou seja, o ministro quer uma Polícia Federal para chamar de sua. Não mandou para a polícia para cumprimento de protocolos, ritos, regras e para um trabalho objetivo. Não, ele escolheu a dedo quem trabalharia. E a jornalista aqui, ela explica por que a Polícia Federal se sentiu atingida aqui, ó. Ao chegar com uma lista pronta de 4 nomes, sem consultar a direção-geral, Toffoli atropelou a autonomia administrativa da polícia, gerando um forte mal-estar. Mas a nota dos delegados, ela não parou por aí não. Ela ainda diz que o cenário atual é de completo desrespeito à Polícia Federal. Olha aqui um outro trechinho da nota. Tal cenário, de caráter manifestamente atípico, além de causar legítima perplexidade institucional, implica afronta às prerrogativas legalmente conferidas aos delegados. Mas será que o Toffoli entendeu o recado? Ao que tudo indica, o Toffoli não entendeu o recado, ou fez aí ouvidos moucos ao recado, e deu outra decisão bizarra nesse caso. Vamos ver isso nessa reportagem aqui da Globo, que saiu até no Jornal Nacional, que é absurdamente inexplicável. Olha aqui. Olha aqui, ó. O Toffoli, ele simplesmente reduziu de 5 para 2 dias o prazo para a Polícia Federal ouvir o depoimento de 11 testemunhas. Olha aqui o que disse a reportagem. O ministro do STF, Dias Toffoli, reduziu de 5 para 2 dias o prazo para os depoimentos dos investigados no caso Banco Master. Gente, tá bom, qual é a urgência disso? O que tá pegando aí? E mais, será que 5 para 2 dias é para não ouvir direito, para não dar tempo? Para passar por cima? Eles serão ouvidos no próprio STF, outra coisa atípica, tinha que ser ouvido na Polícia Federal. E o Toffoli prorrogou o inquérito por 60 dias. Segue. Toffoli também decidiu que a Polícia Federal colha os depoimentos no prédio do Supremo e não na Polícia Federal, como é usual na rotina da instituição. Integrantes do gabinete do ministro devem acompanhar os depoimentos. O ministro justificou a mudança de calendário pela limitação de pessoal e salas no STF. Nossa, deve faltar sala lá no STF, né? Todo poderoso, manda no Brasil e no mundo e falta sala. Boa justificativa, né? Investigadores envolvidos nas apurações do processo do Master relatam que o prazo de 2 dias é apertado diante de um caso tão complexo e trabalham para reagendar os depoimentos dos 10 investigados. Ou seja, gente, o Toffoli, mais uma vez, quer tirar a Polícia Federal da jogada. Ele quer que os envolvidos sejam ouvidos não na sede da polícia, mas no próprio STF, em prazo recorde. Também não faz sentido que alguém do gabinete do juiz, do ministro, acompanhe os depoimentos dos investigados. Será que isso é para intimidar? Ou para controlar as perguntas da Polícia Federal? Ou para se antecipar em algo que venha a ser revelado e possa impactar pessoas próximas, aliados, ou talvez o próprio gabinete do ministro? A gente vai ter que esperar para ver, mas isso é muito, muito estranho. E você? Você acha que a Polícia Federal vai vencer essa guerra contra o Toffoli? Nada está comprovado até agora, mas o cenário mostra um sistema sob pressão. Se novas informações vierem à tona, o impacto pode ser político, jurídico e institucional. A pergunta que fica é: o Brasil está diante de mais um grande teste para suas instituições?